Boa noite. Bem-vindos à nossa terceira aula, estou muito feliz. Nós falamos e muitos vimos durante a última aula algumas expressões de oração na Bíblia, como oração de fé. Acabei de falar isso com vocês. Falamos sobre oração de fé, falamos da oração da consagração. Lembre-se disso amanhã, quando você acordar para trabalhar. Ah, Senhor. É porque a gente acha que a gente vai usar só para aquilo que a gente quer, queridos. Só na quinta-feira, quando você estiver comigo aqui na consagração. Não, é consagrar aquilo que, Senhor, é desafiador, mas é teu, Pai. Me faz ter a tua excelência. Me faz fazer como o Senhor faria. Me faz fazer como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Lembre-se disso. Oração de louvor e adoração, nós percebemos que todas elas nos conduzem a quê? A um relacionamento com quem? Com Deus. Nós vimos na nossa primeira aula que a oração veio justamente para o quê? Restabelecer esse lugar de um relacionamento com Deus Pai. Jesus veio não só para uma salvação, e não desmerecendo, pelo contrário, meu querido, a salvação, o plano redentor de Cristo, não é somente para você ter os seus pecados perdoados. Claro que é os seus pecados perdoados para que você volte a se relacionar com o Pai, mas você não pode ficar detido só nisso. Você precisa entender que uma vez que os seus pecados são perdoados, que você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você volta a um relacionamento de origem com o Pai. Aquilo que o pecado roubou, aquilo que te deixava distante do Pai. Então nós entendemos que a oração é um relacionamento com profundidade. Mas também aprendemos que um relacionamento com profundidade não pode ser um monólogo. É um diálogo com o Senhor. Nós precisamos nos lembrar que hoje, a forma também que o Senhor fala conosco é a palavra. Não tem como nós passarmos por um relacionamento de oração sem estarmos baseados na palavra. Nós vimos o tempo inteiro. Eu gosto muito da Bíblia por causa disso. Eu fico apaixonada. Confesso que no domingo, observando, na verdade não, recebendo de toda aquela palavra que o nosso pastor nos trouxe, falei, meu Deus, como é que você pode ser tão detalhista, em nos encontrar, tão detalhista, em perceber que não é apenas um versículo, é uma palavra inteira. Por isso que você, como seminarista, não use apenas um versículo para você se basear. Você aprendeu, você lê 2 antes, 2 depois, não fez sentido, um capítulo antes, um capítulo depois. Porque texto fora de contexto vira pretexto para você errar. Então precisamos ser responsáveis agora no lugar que nós estamos adentrando da oração. E como é que tem sido? Já estamos indo na nossa penúltima aula. Como que tem sido a sua oração? Você orou com mais ousadia, com mais certeza? Alguém tem algum testemunho aí para dar rápido? Fez sentido? Está fazendo sentido aquilo que nós estamos aprendendo? Então vamos lá, vamos seguir. Porque nós ainda vamos terminar um pouquinho da oração de louvor e adoração. E a oração de louvor, adoração e ações de graças. Elas aparecem nas Escrituras. Não apenas como momentos, não como momentos de culto, porque nós vimos que muitas das vezes, quando alguém vem entregar algo para nós, fala, olha, você está precisando orar mais Deus através do louvor, através da sua adoração. Então nós precisamos entender que as Escrituras, elas não falam apenas de momentos como esses, momentos de cultos, mas como marcas constantes, meu querido e minha querida. Marcas constantes não só da nossa vida, porque nós vemos isso retratado no povo de Deus. Nós falamos de Ana, nós falamos de Davi, nós falamos de Abraão. Então nós vamos exatamente, que foi aqui, onde nós paramos na nossa última aula, e nós vamos continuar a partir dessa compreensão, de avançarmos alguns princípios e expressões da nossa vida de oração, que ainda
precisamos falar. Anota aí. O louvor e a adoração devem ser constantes. O louvor e a adoração devem ser constantes. Aonde que isso está na palavra? Salmos 34, versículo 1 e 3. Bendirei ao Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre te louvarão. Engrandeça o Senhor comigo, juntos exaltemos o nome do Senhor. Anota outra passagem, Salmos 145, 1 e 2. Eu te exaltarei, meu Deus e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Os dois salmos aqui descritos, Salmos 145, versículo 1 e 2. Eu não li o contexto por inteiro, eu tirei exatamente as duas frases. Não é texto fora de contexto, mas é só para ficar um pouquinho mais culto, para te conduzir. O outro é Salmos 34, do 1 ao 3. Davi nos mostra que o louvor não deve ser ocasional. Olha o que ele diz. Bendirei ao Senhor o tempo todo. Só às vezes? Só quando a conta está no verdinho? Só quando está tudo ótimo? Não. Davi está nos dizendo aqui que o tempo todo não deve ser uma ação do de vez em quando. Não deve ser ocasional. Não deve ser às vezes, ou dependendo de uma circunstância da sua vida. Querido, quando o todo, o mais, o tudo está na Bíblia, é a plenitude mesmo da palavra. É o tempo todo. Sabe, quando às vezes os dias estão desafiadores, é a hora de louvar. Quando os dias estão alegres, é a hora de louvar, é a hora de engrandecer o nome do Senhor. O tempo todo, em todos os dias, vão revelar em mim e em você constância de uma aproximação do Senhor. Constância. Temos constância em estar sendo chamados até de Caxias, porque estamos lá todos os dias no nosso trabalho. Isso não fala só, não te revela só sobre um cumprimento de um honorário no final do mês. Muitas das vezes é porque nós somos apaixonados mesmo pela nossa profissão. Amamos o que fazemos, ou apenas também nos apaixonamos, não era, mas aprendemos a nos apaixonar, nos condicionamos a essa paixão. E o que eu quero te dizer é que a tua constância revela o teu nível de relacionamento. Até quando? O teu Deus só serve para ti enquanto Ele lhe dá coisas, porque nunca foi sobre coisas, sempre foi sobre o seu relacionamento com Ele. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinde, todavia, contudo, o tempo inteiro, eu o louvarei ao Deus da minha salvação. O louvor na palavra fala de posicionamento, uma vida que vai permanecer voltada para Deus. Porque o que eu mais admiro no Senhor é a constância do amor dele. O que mais me deixa constrangida é alguém que não é imutável, mesmo eu sendo a vacilona, a infiel. Ele permanece fiel, ele permanece constante. Às vezes saímos de um culto de uma palavra poderosa, mas nos deparamos com nossa manhã, nos esquecemos da palavra do dia anterior. E lembra que eu falei na aula passada? A palavra de domingo vai te preparar para de segunda a sábado. Aí você às vezes está lá, meu Deus, que forte, ui, aleluia. O que o pastor pregou? Menino, não sei, lembro não, mas foi forte a beça. Nossa, caí no espírito, rodei, subi no alto. Vou dizer uma coisa para vocês, a palavra de ontem foi motivo de uma palavra no meu almoço com a minha família. E eu não estava com mais ninguém, não, eu estava com meu marido e minha filha.
Falei, estão prontos para o de repente do Senhor? Nosso pão vai estar pronto quando o Senhor nos mandar ir? Eu digo para vocês, estão prontos? Não vai precisar dizer para Deus assim, peraí que eu vou lá dentro pegar alguma coisa? Vou pegar aqui uma batatinha, uns nicks, para a gente seguir viagem. Tem coisa que não vai caber na bagagem. Tem coisa que não vai lhe caber levar. Tá com a mala pronta? Tá pronto para o de repente? Está constantemente pedindo o de repente de Deus. Quando ele se apresenta, você não é capaz de louvá-lo. Você é capaz de dizer, não estou pronto. Por isso que uma vez que o louvor e a adoração estiver presente nos teus lábios, ainda que a figueira não venha florescer, você vai dizer, Senhor, todavia, eu te louvarei, eu te bendirei. E o que eu mais gosto na Bíblia é que nós estávamos falando aqui de um salmista. Estávamos falando do Velho Testamento e você já viu que o Velho está contido no Novo, o Novo revela o Velho. Olha o que diz Lucas 20, versículos 50 a 53. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. A marca do louvor na igreja primitiva. Isso aqui é Lucas dizendo, então eles o adoraram. Então a igreja recomeçar, o IEB, os alunos do IEB, adoraram e voltavam para suas casas com alegria permanente. Constantemente. Meu Deus. Permanência e constância. Duas palavras que falam de continuidade. Sem oscilação. Sem parar, sem cessar, sem vacilar. Isso aqui não foi um tempo fácil, não. Isso aqui eu não estou falando de dia de Pentecostes para você. Jesus tinha ascendido. Já estava no céu com o Pai. Mas eles permaneciam adorando e louvando. A presença de Deus estava transformando o coração deles. O relacionamento permanecia, a constância permanecia. Ele ainda não está entre nós, mas ele diz, ficai. Vamos ficar como? Adorando. Vamos ficar como? Bendizendo. Vamos ficar como? Da forma como ele pediu, permanecer. Olha o que vai dizer agora Atos. Agora Pentecostes já aconteceu. Atos 2, 46 e 47. Todos os dias. Era Lucas antes de Pentecostes? Não, agora é Atos. Atos 2, 46 e 47. Peraí, Lucas está dizendo, eles adoravam e voltavam para Jerusalém com grande alegria, permaneciam constantemente. Atos 2, 46, todos os dias, continuavam e reuniam-se no pátio do templo, louvando a Deus e tendo simpatia com todo o povo. Permanência, continuidade. A igreja primitiva não era marcada somente por um tempo de comunhão. E nós vamos ver isso quando Jesus vai falar de ceia. Quando nós ensinamos sobre ceia, nós trazemos a memória. Falamos isso no discipulado. Que constantemente eles repartiam o pão. Mas a igreja não foi marcada só por um tempo de comunhão. A igreja primitiva foi marcada também por uma vida constante de louvor e adoração. Em ações de graça, há uma expressão poderosa de louvor, a expressão da gratidão, o reconhecimento de quem Deus é. Você já parou para pensar nisso? Reconhecer quem o Senhor é. Agradecer porque os ouvidos estão inclinados. Agradecer que vocês são ouvidos o tempo inteiro. O tempo todo.
Ele não fala assim, às vezes a gente fala, quem é pai e mãe fala, peraí, só um minutinho, eu falei para vocês, da forma como eu faço com a Laurinha, né? Espera um minutinho, deixa a mamãe falar. Eu estava lá agora, antes de vir para cá, e tá ela no meu lado, eu na pia do banheiro, e ela, mamãe, deixa eu te falar um negócio da aula de português. Eu falei, Jesus, não para não. Eu falei, vai lá. E ela me mostrou o caderninho lá de como que ela está aprendendo oração concordância. Eu falei, tá na aula, por isso que tu veio aqui me mostrar isso, né? Olha como que o Espírito Santo é. Então é sobre isso. É mesmo antes de toda a situação, mesmo antes que, eu não estou vendo, mas eu vou continuar adorando. Eu não estou vendo, mas eu vou continuar agradecendo. Eu não estou vendo, mas eu vou continuar, porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Ele não é filho do homem para mentir, e nem homem para se arrepender. Até quando que você vai comparar Deus ao teu modelo? Ao meu modelo? Há uma confiança que precisamos depositar na comunhão que temos com Deus. Mateus 14:19 vai falar isso. Tomando os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, deu graças. Olha a graça aqui. Jesus pega e fala, Senhor, te agradeço. Está aqui, 5 pães e 2 peixinhos. É óbvio que Jesus estava ali nos ensinando. Ele estava deixando um exemplo a ser seguido. Você, quando senta à sua mesa, você também dá graças. Mas você está dando graças naquilo que é uma realidade. Jesus está dizendo, estou apresentando 5, mais 2 aqui. Numa multiplicação para uma multidão de mais de 5.000 e ainda o restante de 12 cestos, significando quantos meses tem o mês mesmo? O ano? 12. Tá. Multiplicação e uma seara para um ano inteiro. Ou se pudéssemos e quiséssemos, cada discípulo vai levar um cestinho para casa? Tem, pode levar. A superabundância de Deus. Quantas vezes nós damos graças apenas por aquilo ali. Mas Deus está dizendo, não dá só de hoje não, porque amanhã tem. Daqui a pouco, quando você sentar na mesa para jantar, vai ter também. Amanhã vai ter também. Café da manhã vai ter também. Não é para sobre escassez nunca com Ele. É sempre sobre abundância. Antes da multiplicação, Jesus dá graça. O milagre ainda não tinha acontecido. O milagre ainda não era visível. Mas Jesus já expressava gratidão ao Pai. Deem graças em todas as circunstâncias. Eu fico impressionada que a gente vai... É como se a gente pudesse folhear a Bíblia. E o que eu mais gosto no Senhor é que eu acabei de ver um versículo lá em Mateus. Agora eu já estou em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5:18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agora eu vejo Paulo aqui, não nos ensinando somente a agradecer por todas as circunstâncias, mas para que pudéssemos permanecer com o coração grato. Quando ele fala sobre agradecer em todas as circunstâncias, você não sabe sobre o seu dia de amanhã. Jesus estava dando graças naquilo que estava sobre a mão. E agora eu pego Paulo nos ensinando a agradecer em circunstâncias que ainda não são palpáveis. Mas mais uma vez, palavras de constâncias em todas as circunstâncias. Não para. A palavra não para de nos trazer à memória o que nos dá esperança. A palavra não para um momento sequer sem nos trazer à memória o modelo a ser seguido. O que o Paulo está dizendo aqui, permaneçam com o coração grato em todas as circunstâncias. Isso vem para nos ensinar, isso vem para se revelar a gratidão, querido, querida.
Há uma gratidão sendo ensinada na palavra. Há uma gratidão fundamentada. Eu não estou te trazendo textos de coach aqui. Eu estou te trazendo a palavra. Eu estou te mostrando que em momentos diferentes, em tempos diferentes, o Senhor está dizendo, deem graças por aquilo que você está pegando nas suas mãos, mas sejam ousados em constâncias, em circunstâncias que você ainda não viu, continua dando graças. Mesmo se a situação mudar, mesmo que não seja algo favorável, mais uma vez, o caráter dele continua sendo o mesmo, imutável. Ele continua sendo bom, ele continua sendo fiel, ele continua sendo soberano, ele continua sendo presente. E hoje nós vamos começar com uma oração chamada oração da entrega. Falamos o finalzinho da oração de louvor e adoração com ações de graças. Deem graças em todo o tempo, em todas as circunstâncias. A Bíblia apresenta a oração não apenas como meio de pedir. Nós já falamos disso. Mas é uma resposta de Deus. Uma resposta também àquilo que o Senhor está nos respondendo. A oração também é um lugar de descanso. Eu gosto disso. Eu gosto de reconhecer e saber que a palavra também me traz uma garantia que na sombra do Onipotente há descanso. Eu gosto dos atributos grandiosos do Senhor. Porque eu confesso para você que eu amo ver filme de super-herói. Desde muito pequena, sempre gostei muito de ir ao cinema. E o Super-Homem, o Homem-Aranha, aqueles caras todos lá do não é o Disney não, né? Marvel, gosto deles, né? Não é? Eu sempre amei. E agora vem até um novo aí do Star Wars, ou será que é mentira, né? Mas eu acho que é verdade. Agora eu fico com medo até com qualquer anúncio se é IA ou não é IA, né? Eu fico assim, porque a última vez que eu fui no cinema, não lembro muito bem, eu fui assistir Davi com a Laurinha, mas a última vez que eu fui assistir alguma coisa de super-herói, se eu não me engano, acho que foi o Star Wars com o pastor Ricardo, né? E eu me amarro, eu gosto muito. E o último foi, eu falei, aí, amor, oportunidade pra gente ver de novo aí, ó. Ele que agora a gente vê The Chosen, né? Na pré-estreia. Falei, a gente tá com esse tempo aí, tá tudo bem, né? Mas com a Laurinha eu também gosto de ir, mas os vovôs também gostam muito, então eu também dou esse privilégio para eles, né? Mas vamos lá, escreve aí, oração de entrega. A oração de entrega ela é relacionada exatamente à sua disposição. A sua disposição de confiar a Deus aquilo que é a tua capacidade. A sua capacidade humana de sustentar ou de controlar vai precisar ser deixada aos pés do Senhor. Porque a sua entrega, a sua disposição é aquilo que excede a tua capacidade. Eu sei que nós mulheres temos uma habilidade muito boa de sermos polvo. Né? A gente vai na cozinha, a gente é capaz de recolher um prato, pegar uma toalha, trazer uma roupa da criança, guardar um brinquedo, né? E vir chutando uma bola e já colocando a casa em ordem. Né? Existe uma graça nossa, né? Numa disposição muito grande. Né? E eu não vou dizer só para mulheres, não. Existem homens também numa habilidade muito legal para essas coisas. Eu confesso que eu tive um grande homem que tinha uma capacidade dessa na minha vida. Meu pai era assim. Meu pai era capaz, às vezes, de ficar conosco. Ele fazia uma faxina como ninguém. Minha mãe chegava, o almoço já estava pronto. E ele ainda fazia questão. Vai lá e toma banho, fica bonita para sua mãe ver que está tudo no lugar. Tive um pai assim, muito bacana. Mas algo que nós precisamos entender
que a oração da entrega, ela vai estar relacionada à minha e à sua confiança na dependência de Deus. Isso acontece exatamente quando nós reconhecemos que existe um peso, uma preocupação, uma aflição que eu e você não conseguimos sustentar sozinhos. Por isso que a oração da entrega, ela pode ser compreendida como uma transferência de fardo. Eu gosto muito disso também. Eu adoro quando Jesus fala para mim assim, troca comigo, Simone. Eu confesso que vocês todos sabem, eu moro aqui na rua e eu amo ir naquele shopping chamado Açaí. Eu vou feliz, uma retornável, às vezes um cachorrinho que eu chamo aquele carrinhozinho, né? Eu chego quase que na metade das Américas, ele quase que já está chegando lá, porque eu também vou na aventura. Eu quero atravessar as 4 pistas numa velocidade. Às vezes eles chegam antes de mim. Mas brincadeiras à parte, e quem gosta do mercado, a gente entra para comprar um azeite. Nossa! Ei, Sandra, e aí? Aí eu vejo que o moço que veio comigo, o cachorrinho, já não está suportando. A bolsa retornável já não dá. E eu fico pensando, Jesus, agora era aquela hora do fardo. Né? Aí eu vou, quando o pastor Ricardo está em casa, eu falei, então, será que dava? Ele falou, mas você falou que era só uma coisa. Ele, não, mas eu estou indo aí. Eu falo, Jesus, tu és bom, né? Eu ainda não tenho a graça de estar dirigindo, né? Mas eu tenho esse moço que às vezes me ajuda. Às vezes eu sou bem mais abusada ainda. Eu venho com o cachorro, eu venho com a bolsa, eu venho... Aí a pastora Raíssa passa, fala, tua doida. E eu tô ali, mas no sentido que a gente vai para comprar um azeite, mas a gente sempre acha que vai dar. E muitas das vezes nós podemos pegar o nosso exemplo aqui, porque às vezes a gente acha que a gente vai conseguir sustentar só. Às vezes você senta para ouvir a dor de alguém, às vezes você está, né, já com algo que você já não está suportando e você toma para si algo que você não poderia fazer. A não ser que você está pegando para dizer, olha, eu vou entregar para Deus. Mas o que eu estou te dizendo aqui é que aquilo que você não consegue sustentar sozinho também pode ser a sua oração de entrega. Você pode entender que a transferência do fardo é algo que ele adora quando você faz com ele. Quando você diz que você não é mais alguém da Marvel, quando você diz para ele que você não é mais uma super irmã, uma super mãe, uma super esposa, uma super líder, uma super pastora, e você diz, Senhor, toma aqui. Antes que você pudesse dizer que está insuportável, você já estava entregando nas mãos do Senhor. Ela faz exatamente parte de um tempo, às vezes, de um cuidado. Às vezes, quando nós estamos inquietos. Às vezes, quando nós estamos angustiados. Às vezes, quando as incertezas vêm e batem as nossas portas. Está na hora de fazer a oração da entrega. E a palavra de Deus, ela mostra que nós não fomos chamados para carregarmos nada sozinho. Nenhum peso da aflição da nossa vida passa desapercebido pelo Senhor. Olha o que diz 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, versículo 7. O que eu gosto nesse versículo é que ele não está só mandando lançar, ele dá o nome. Está ansioso sobre o que está por vir, está preocupado. Deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar de vocês. Quando eu olho para esse contexto aqui, é Pedro. É Pedrinho que está nos dizendo isso aqui.
Pedro, aquele que estava às vezes atropelando, arrancando uma orelha, dizendo que Jesus era o Cristo, mas depois negando a Jesus. É Pedro que agora não é mais um pescador. É Pedro que agora não é mais um impulsivo. É Pedro agora dizendo para mim e para você, olha, vocês vão enfrentar pressões. É a vida do crente. Vocês vão enfrentar perseguições, sofrimento. Só que ele diz, lança sobre ele. Agora é um Pedro dizendo, eu sei em quem tenho crido. E eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu possa pedir ou imaginar. É Pedro dizendo, olha, eu já tive nesse lugar aí de ansiedade. Eu já tive nesse lugar de estar preocupado, mas agora ele me ensinou. Ele mesmo disse, por isso que eu hoje posso ensinar a vocês, lança sobre ele, devolve para ele. É como se a gente pudesse colocar um peso sobre o outro. Fica tranquilo, para ele não está pesado. Ele vai saber administrar muito bem. O que nós precisamos nos lembrar é que o nosso relacionamento com Deus não é sustentado por uma autossuficiência pelo aquilo que você é bom em fazer. A tua autossuficiência em Deus não serve para nada. A minha e a tua autossuficiência em um relacionamento com Deus precisa ser transformado em uma dependência. Escreve aí, eu vou trocar a minha autossuficiência pela minha dependência em Deus. E o que Pedro nos ensina, ele não está tirando a dor do lugar. Não, Pedro está dizendo, vai ter. Vai ter aflição, vai ter desconforto, vai ter problema. Mas ele está dizendo, eu estou te ensinando para quem você pode levar. Às vezes a gente é capaz de desabafar com um amigo, mas não é capaz de desabafar com o Senhor. Eu não estou dizendo para você não ter relacionamento com pessoas, mas conta para quem pode resolver. Essa pessoa pode ser até um canal de Deus, como uma bênção para a sua vida, mas deixa Deus te dizer. Leva para o Senhor, coloca aos pés dele. A oração de entrega não é negador, porque Pedro está dizendo aqui, olha, vai ter aflição, vai ter angústia, vai ter esse negócio do coração às vezes palpitando, mas lança sobre ele o que tem afligido o teu coração. Coloca em quem pode resolver a inquietação do teu coração. Existem princípios que não podem deixar de serem vividos. E um deles é esse, dependência em Deus. Você pode ouvir, muitas das vezes no seu trabalho, fala com fulano. Fala com Bruna. Bruna vai saber resolver. Eu gosto. Às vezes aqui na igreja nós arrumamos alguns cantinhos muito operacionais aqui da igreja. Às vezes os adolescentes estão aqui no sábado, alguém me liga. Pastor, eu tenho certeza que a senhora vai saber onde está. Eu já fico com medo. Eu falei, mas o que, querida? Né? Porque é igreja, você arruma hoje, amanhã 39 pessoas já mexeram onde você guardou. Né? E tá tudo bem, porque é igreja. Eu falo, olha, você me fala, se eu puder te ajudar. Ah, pastora, assim. Falei, vai em tal lugar. O lugar que eu guardei foi esse. Pastora, eu já fui, tá? Não. Eu falei, então... Então, o que eu estou te dizendo é que, é claro que às vezes a gente gosta desse lugar, mas o que eu estou te dizendo é que existe a pessoa de Jesus. É Ele que vai dizer para você, deposita aqui, conta aqui que eu vou resolver.
E aonde eu for colocando no lugar, eu vou te dizendo. Olha o que Paulo, quando ele fala sobre princípios, é claro que ele vai nos mostrar na palavra. Paulo vai mostrar lá em Filipenses 4:6. E não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ué, parece que eu estava falando de Pedro. Não. Agora é Paulo dizendo. Não anda ansioso. Paulo estava ensinando, lança sobre ele a ansiedade. Aí agora Paulo vai dizer, olha, tem os princípios. E o princípio é, porém sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Aí agora ele gosta do detalhe. Petições pela oração e pela súplica. Em ações de graça. Paulo estava escrevendo a carta aos Filipenses, eu não sei se você sabe, preso. Limitado. Com incerteza do amanhã. Mas ele vem falar sobre paz. Ele vem nos ensinar com confiança. Ele vem nos ensinar com descanso. Ele vem nos ensinar com dependência de Deus. Mais uma vez a Bíblia vem nos mostrar que a paz não vai estar em ausência de guerra ou de tempo desafiador. Eu confesso para vocês que antes de eu chegar aqui, queridos, eu passei uma tarde inteira em um velório. Uma tarde inteira. Chorando com aqueles que choram. Mas não tem coisa, e eu quero que vocês tragam leveza ao meu coração, no sentido de que como é diferente um velório de quem conhece o Senhor. Claro que tem a saudade, claro que tem a tristeza da separação, mas a certeza para onde se vai tem total sentido quando você está ali. É quando você olha para a palavra de Deus e você vê exatamente no início de todas as coisas, em Gênesis, quando a própria palavra de Deus diz que Enoque andava com o Senhor e o Senhor com ele, então Deus o tomou para si. Como que é diferente? E obviamente é que você vai tocar no assunto de que há o tempo da dor, do luto, mas não é tempo permanente, é passagem. Até porque nós cantamos tanto, eu não sou daqui, para casa voltarei. Alguém está voltando para casa, alguém não resistiu ao convite do papai, alguém está dizendo, pai, eu estou indo. Eu estou indo ao teu encontro. Alguém que não vai mais clamar, alguém que não está mais revestido de uma doença, alguém que está revestido agora da plenitude, da totalidade de não mais dor, não mais sofrer, não mais chorar. Há uma diferença muito grandiosa. Eu não estou dizendo que não sofremos, é claro que sofremos. Eu sei que amanhã para a família há um dia um pouco mais desafiador, voltar para casa, mas não é lugar de depressão. É a saudade, agora eu convivo da saudade, mas a certeza de que nós estamos em um lugar de que um Deus que está suprindo, de um Deus que ouve quando você está passando por um momento difícil. É exatamente aonde você vê que o seu relacionamento não é ausência de problema, é uma confiança em Deus em meio às circunstâncias. E talvez você esteja aqui me ouvindo, falando, pastora, a senhora está falando de oração de entrega. Eu não sei nem como que eu saí da minha cama hoje. E eu estou te dizendo, entrega ao Senhor a tua dor, a tua aflição. Eu não estou te garantindo um futuro sem preocupações. O que eu estou te dizendo é que a ansiedade não pode ser o governo da sua vida. E a oração da entrega é exatamente esse lugar. Eu lanço. E uma vez que você entregou, não pega de volta, não. Não tenta ensinar a Deus como resolver, não. Há algo que quando nós entregamos, quando nós levamos diante de Deus,
mesmo que possa produzir em nós algo como peso, medo, aflição, você está confiando no Deus que pode todas as coisas. Anota uma palavra, Salmos 37, versículo 4 e 5, que diz... Salmos 37, versículo 4 e 5. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Há uma entrega, há algo que está sendo lançado, algo que está sendo ligado à vontade de Deus. Não está falando de resposta, está falando de entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Isso é o salmista. Ele ainda não sabia que o caminho é a verdade, que o caminho é a vida, porque Jesus ainda não era uma realidade para você. Mas hoje, entregar o caminho ao Senhor é reconhecer que o nosso caminho é Jesus. Não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós precisamos entender e confiar que a nossa vida tem direção quando nós entregamos ao Senhor, quando nós entregamos os processos, as incertezas e as preocupações. Lança. Você já ouviu alguém lançar algo e pegar algo de volta sem que alguém possa devolver? Que se você lança algo sobre o mar, o peixe não vai te devolver. Nem um cachorrinho. Ele pode vir trazer, mas não da mesma forma que você lançou. O que eu estou te dizendo é lança. Joga para o Senhor. Deposita nele, confia nele. Eu não sei qual vai ser a sua oração de entrega, mas você vai sair sabendo que você não pode continuar com algo que não te pertence mais. Porque às vezes a gente quer estar num lugar até o final segurando. Até o final dizendo aqui, não, eu consigo, Deus, eu consigo. 39 mil pratinhos, equilibrando tudo aqui, eu consigo. E Jesus falando, entrega. Divide. Essa deve ser a nossa oração. Nós precisamos entender que a preocupação não possui poder para mudar as circunstâncias. E algo interessante, eu confesso para você que eu fui buscar exatamente, eu gosto disso, além de ver contexto histórico, né? O que é a preocupação? Preocupação é algo que é inútil. Pode anotar aí. Preocupação, inútil. Porque a preocupação ela só serve para produzir medo, inquietação, cansaço e desgaste. Não possui poder para sustentar a vida. Não possui, meu querido. Quando você tem uma preocupação, a sua mente já foi tomada antecipadamente por um problema que ainda não existe. E você está mentalmente morando no futuro hipotético. Olha que loucura, meu querido e minha querida. Você está morando no futuro hipotético. Sofrendo por algo que não pode nem chegar a acontecer. E não vem me dizer que não, eu nunca passei. Mentira, você enche a boca para dizer eu estou preocupado. Lança fora da tua boca até essa palavra. A nossa mente chega antes do tempo, se instalando em um cenário imaginado como se fosse real. Querido, é muito pesado.
A preocupação não é sobre o presente, é uma viagem mental ao futuro para tentar controlar o incontrolável. E se está falando de viagem, está falando de preço. Preço real por um problema que talvez nunca venha a existir. Então, algo que nós precisamos entender, que estar preocupado em vez de simplesmente ocupado com o fato que está diante de nós. Não se preocupe. Esteja ocupado quando a situação acontecer. Aí você tem algo para resolver. Aí você tem algo palpável para... não, vamos botar aqui no lugar. É a limpeza, tá faltando limpeza. É isso aqui que precisa colocar no lugar. Não sofra. Não esteja em um lugar de preocupação. Esteja ocupado quando o problema acontecer. E, na verdade, eu vou dizer para você, isso aqui é uma estatística do famoso Google. Nem ocupado. Entrega tudo para o Senhor. Não se ocupe com aquilo que você pode dividir, com aquilo que pode ser a sua oração de entrega. Não pegue de volta aquilo que você já entregou nos pés do Senhor. Nós mães temos essa tendência, entregamos os nossos filhos nas mãos do Senhor, mas a gente vive tirando da mão dele, dizendo como que a gente pode educar. Educar é uma coisa, querido. Mas saber que é o Senhor que guarda quando ele está na escola. Senão você vai ficar louca. Pensa comigo. Você está em casa, meu Deus, aí pode entrar um homem lá naquela escola agora, meu Deus do céu, aquele cara que não sei o que não. Vocês acham que não existem pessoas assim? O problema nem vai existir. A pastora está exagerando, estou exagerando porque isso não passa na tua cabeça. Mas tem gente se preocupando com situações como essa. Tem gente tirando filho de escola, ensinando em casa por causa desse posicionamento. Não é porque ela é uma boa professora, não. Porque não, meu filho não está pronto. Eu sei que os tempos mudaram, mas o guarda de Israel continua não dormindo. Então não podemos nos comportar com algo que devemos entregar. Porque se tudo precisa estar conhecido diante de Deus, as nossas petições, as nossas orações e graças, nós sabemos que Deus guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É o final do versículo de Filipenses 4, 6 e 7. E Ele guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você entrega, você devolve para o Senhor. Então você vai entendendo tudo aquilo que o Senhor pode resultar na sua vida. A oração de entrega nos ensina que Deus não deve ser, que a nossa vida não deve ser governada por uma ansiedade, mas pela confiança no cuidado, da fidelidade e da soberania de Deus. Amém? Amém. Quem está disposto a fazer uma oração de entrega? Hoje, por aquilo que você tem carregado há tanto tempo, por aquilo que você tem depositado tanto tempo aos seus pés, não aos pés do Senhor. Na verdade, não só sobre os seus pés, e muitas das vezes não está sobre os ombros, está sobre os pés, te atando a andar na direção que o Senhor está te chamando. A preocupação te vestiu de uma roupagem que não lhe cabe para essa estação. Viver ansioso, viver ocupado, viver tentando resolver tantas coisas que Deus fala assim, eu tinha solução para isso, mas só se você me entregar. Há um movimento que precisamos fazer na direção do Senhor. Há um movimento que vai nos levar exatamente dizendo que eu sei em quem tenho crido. Faça o movimento da entrega hoje ainda na sua casa. Amém? Amém. Escreve aí, oração em línguas.
E antes de nós falarmos da oração em línguas, nós vamos compreender o falar em línguas como uma evidência inicial do batismo com o Espírito Santo e o dom de variedade de línguas citado lá em 1 Coríntios 12. Você teve aula de dons do Espírito comigo? Você? Não? Ainda não. Então, existem já duas diferenças aqui. E nós vamos compreender essas duas diferenças quando nós voltarmos do intervalo, tá bom? Pra gente não entrar e não ir tão longe. Vamos lá. Às vezes nós precisamos, às vezes não, nós precisamos saber distinguir a importância do que era o falar em línguas com a evidência de um batismo com o Espírito Santo e a evidência, agora não evidência, agora como dom, né, da variedade de línguas citado lá em 1 Coríntios 2. Existem distinções, não adianta você querer achar que os dois assuntos são exatamente as mesmas coisas, porque não são, né? Quando nós olhamos nas Escrituras, nós vemos exatamente que existem textos que vão falar da evidência de quem é batizado com o Espírito Santo, e na hora que o Espírito, através dos dons, nós temos o dom de variedade de línguas que precisa vir com interpretação. Tá ok? Quando é evidência, você pode dizer, evidência com batismo é uma oração ou um louvor, ou uma canção de louvor. Agora, quando alguém chega, eu falei isso em algum momento para vocês, não sei se foi na primeira ou na segunda aula, quando alguém chega e fala, olha, eu quero trazer uma palavra, quero pregar ou trazer uma palavra para a igreja, vou falar em línguas, ele vai precisar de um intérprete. Porque se for para todo o corpo, para que todo o corpo seja edificado, é um dom. Então vai ter uma interpretação. Agora, se é uma evidência de que você é batizado no Espírito, não vai ter interpretação. É uma oração, é uma canção ao nosso Deus. E por que nós podemos dizer que elas são completas, orações que são feitas no Espírito, faladas em línguas ou cantadas, as adorações cantadas? Porque não passa pela tua mente, não tem a influência da tua alma. O teu Espírito sabe exatamente o que ele está orando, sem uma necessidade emocional, tentando convencer a Deus, mas ali está completamente o teu espírito louvando e adorando a Deus. A oração de língua é uma das orações mais completas, nós já falamos sobre isso no nosso outro encontro, que podemos fazer. Por quê? Porque as línguas são um dom o quê? Sobrenatural. Né? A capacidade de orar o que nem sequer conhecemos. Coisa grandiosa isso, né? Visto que são concedidas pelo Espírito Santo, aquele que conhece as profundezas de Deus e de todas as coisas. Anota isso, 1 Coríntios 2, 10, 12. Essa passagem está na sua apostila, tá? Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Que palavra poderosa! Paulo vem mostrar que o Espírito conhece todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. A gente precisa entender o porquê que a oração de língua não está limitada a uma compreensão natural, a uma compreensão natural minha e sua. Porque muitas das vezes nós não sabemos como orar.
não sabemos como nos expressar diante de Deus aquilo que estamos vivendo, aquilo que estamos precisando, aquilo que precisamos entregar. Às vezes você está assim, mas pastor, eu zerei a conta, entreguei tudo. E o Espírito Santo, você não deixa que eu oro, que eu sei o que você verdadeiramente ainda está aí escondido. Eu vou entregar para Ele. Então nós precisamos entender que o Espírito vai falar das coisas espirituais. Então não tem como você discernir com a sua mente aquilo que só Ele sabe. Há uma evidência bíblica aqui dizendo que somente Ele sabe. E tem gente achando que não é importante isso. E às vezes você sai do seu seminário não achando importante viver e estar batizado com a evidência do falar em línguas. Busquem isso. Nós vamos viver isso na próxima aula. Nós precisamos viver a realidade total. Se nós estamos falando que nós precisamos orar em línguas, é uma evidência que nós precisamos fazer. Quem fez o teste que eu falei na primeira aula? Do 1 minuto, do cronômetro. Eu ensinei. Ninguém, gente. Nossa, se fosse um teste, vocês já estavam com 0, né? Lembra que eu falei? Não deixe para você orar em línguas somente quando você está no culto. Fez? Tá bom. Bruna fez. Você já é uma evidência sua, né? Quem mais? A gente tá olhando lá atrás. Ó, tem nada lá. E aí? Vai fazer. Todos os dias, meus queridos. Se você ora todos os dias, se você já é batizado com o Espírito Santo, já fala da porta para dentro da igreja, tu vai fazer na tua casa. Eu falei para vocês, eu oro até no cinema em línguas. Tô aqui, eu tô na fila, eu tô cheia, caia lá, ai, às vezes eu tô assim, hoje eu nem dei aquela vassoura e ela vassoura e caia lá, vassoura e ela. E eu vou para dentro. Hoje nem. Fala rápido, Luana. É em línguas mesmo. Eu dentro do ônibus, um rapaz sentou do meu lado, eu falando em línguas, ele levantou rapidinho. Eu tenho um testemunho para contar aqui. Teve uma vez que o pastor Ricardo estava doente. E eu confesso que depois que nós viemos para cá, a gente passou a obra inteira. A gente saía de casa às 8 horas da manhã, voltava às 3 da manhã do dia seguinte, às vezes às vezes tomava um banho, 5 horas da manhã a gente estava de volta e por aí a gente viveu essa loucura. Nossos porteiros deviam de achar, eles são bem doidos. A hora eles saem arrumadinhos, a hora eles voltam podrinhos, né? E eu lembro numa dessas vezes, porque tivemos também um tempo que ficamos dodói devido à poeira, né? Aquela coisa toda. E foi um culto de mulheres. A Laurinha ficou com o pastor Ricardo estava bem doente. E eu fui pela primeira vez, eu nunca faço isso. E foi a primeira e a última, porque eu também nunca mais fiz. Eu fui olhar na janela daqui do 2º andar e eu avistei um homem no pé da rua, no início da rua. Aquilo me causou um incômodo. Eu falei, que estranho, um homem. Já tinha acabado e tal. Eu falei, estranho. Mas estranho porque eu também nunca tinha feito o que eu fiz naquela vez. E eu tenho a chave, tem um portãozinho na lateral, eu tenho essa chave, né? Porque às vezes eu venho, eu não preciso abrir, eu venho a pé, eu não preciso abrir o cadeado, eu entro por esse portão. E eu abri, aí eu fiz aquela de eu sair, eu falei, cadê o moço? Ele estava na metade da rua, parado. E quando ele me viu, eu atravessei a rua, ele atravessou do outro lado. Ele me fez o contrário. E eu falei assim, Deus, eu vou fazer um negócio bem de doido. Eu vou. Só que eu vou falando em línguas. E eu falei assim, se ele quiser alguma coisa, se ele quiser correr atrás de mim, porque a rua estava muito deserta, estava muito tarde. Eu falei assim, se ele fizer alguma coisa, eu vou entrar no prédio, né? Vi um casal, aí um casal aqui, atrás de mim, eu fui na frente. De repente, o casal entrou no prédio.
falei, glória, glória, glória. E eu fui para dentro. Só que quanto mais eu me aproximava, ele não saía do lugar. E eu fui, continuei aqui. Eurecaia lá, yaçoi, eremantore, cantarai, alabassou. Rebacerei, alabassoro, yorobotore, cantarai, alabassoro, cotorobotoro. E rebabababá, isso, e eu fui. E ele, eu fui passando por ele, e eu fui embora. Quando eu vi, ele foi fazendo assim, Só que eu tinha feito um negócio, comida aqui. Não, e era um cara que realmente não era de costume da rua. E eu botei na minha cabeça assim, quando eu passar do bosque, eu corro. Quando eu cheguei no meio do bosque, Deus virou para mim e falou assim, não, você vai continuar falando em línguas e caminhando, e você vai olhar para trás, e você vai ver onde ele está. Não, ele estava no final da rua, no primeiro lugar que eu vi ele, mas olhando para mim. E eu falei, glória a Deus. Né? É óbvio, pastor, ele ia te fazer alguma coisa, eu não sei, meu irmão. Eu sei que ele estava na metade da rua. Eu fui a única que fiz esse trajeto durante o momento, né? E nada aconteceu. E eu creio que os filhos de Deus passam invisíveis diante dos olhos do homem. Né? Se eu assustei ele com a minha língua dos anjos, eu não sei. Eu só sei que eu falei, né? Muitas das vezes é exatamente assim, como nós não sabemos como nos expressar diante de Deus, Deus está dizendo, deixa o Espírito orar por você, né? Deixa exatamente esse auxílio venha com você. E algo que muitas das vezes a gente vai falar, o nosso próximo assunto é a oração de intercessão, ele é um grande auxílio exatamente no processo da oração de intercessão. Porque como às vezes nós não sabemos o que, né? Às vezes, muitas das vezes, eu gosto de falar isso muito na nossa consagração, é que às vezes você olha aquela pessoa ali e eu falo, leva o nome dessa pessoa com você e você não sabe nem o que orar. E às vezes o Espírito fala, ora em línguas que eu vou te dizer o que ela precisa. Não tem coisa melhor. Tô querendo saber da vida mais de ninguém, não. Deixa o Espírito saber, ele é o maior interessado. Claro que eu não tenho esse critério, eu sei que eu tenho um ministério pastoral, é óbvio que o gabinete vai fazer parte, mas muitas das vezes eu falo, olha, não sei por que não, mas o Senhor me deu você de madrugada. Orei pela tua casa, pela tua vida, pela tua família, mas eu só sei que depois essas foram as 2 frases que eu consegui, o resto eu orei tudo em línguas, então o Espírito sabe que eu orei ao teu respeito. Porque viu o fôlego, eu falava o teu nome e eu voltava para as línguas. Então o Espírito sabe o que orou. Paulo fala isso em Coríntios 14, 2 assim, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e o Espírito fala mistério. Ele mostra que o falar em línguas, Paulo está dizendo aqui, está relacionado à nossa comunhão com Deus. E oração é o quê? Comunhão com quem? E no contexto, Paulo vai dizer uma expressão que eu gosto. Em espírito fala em mistério. Não significa algo místico, não. Tem gente que vai dizer que a nossa língua é mística ou sem sentido, não. O contexto bíblico de mistério se refere exatamente às coisas que não são produzidas por uma compreensão natural ou humana. Existem momentos que eu e você, como crente, a gente precisa orar além. Além daquilo que a gente consegue se expressar. Além daquilo que nós precisamos compreender naturalmente. Às vezes a gente acha tão bonito, começa uma oração com lágrima e com amém. Nossa. Eu não vejo problema também com isso não, querido. Sou mãe. Quantas vezes eu acolhi a minha filha chorando sem ela mesma saber o porquê que ela estava chorando. Eu imagino exatamente muitas das vezes Deus assim comigo também. Mas isso não pode ser uma constância. Que você não sabe que hora, só sabe sair chorando e sair amém. Não, relacionamento fala de fala. Relacionamento fala, mesmo chorando eu vou dizer o que está angustiando o meu coração. Mesmo chorando eu sei em quem tenho crido. Mesmo chorando, Senhor, o vale está difícil, mas eu sei que eu não estou passando sozinho.
Até quando que vai ser bonito a oração só no clamor? Até porque o próprio Espírito Santo vai dizer que ele interpreta os gemidos inexprimíveis. Mas relacionamento não é construído somente com lágrimas. Relacionamento é construído com fala. Relacionamento é construído com oração de louvor. Relacionamento é construído com oração de entrega, com oração de petição, com oração de fé, com oração do falar em línguas. Então nós precisamos entender que há uma declaração aqui nessa parte do capítulo, do versículo 14, na parte 4a, que diz assim: o que fala em outra língua a si mesmo se edifica. A si mesmo não está relacionada a uma expressão isolada ou egoísta. Ele está nos falando que está falando de um fortalecimento de uma vida espiritual daquele que ora. E uma vez que eu estou fortalecido espiritualmente, eu venho pleno para o corpo. Eu não venho dodói para o corpo. Eu venho pleno para o corpo, porque existe edificação, existe fortalecimento, existe comunhão plena através dessa oração. Então Paulo vai descrever que orar em língua, o meu espírito está orando de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então não tenta entender, querido. Deixa o espírito levar. O que vai tentar fazer você entender vai ser o lugar que vai te falar que você não pode. Porque o humano vai dizer o quê? Que loucura. E eu não quero que você se distraia enquanto eu falo com isso, não. Eu quero que você fale assim: eu estou pronto. Eu estou pronto para essa evidência. Eu estou pronto. Rebassorei alabaçai, recantarai alabaçou. Eu estou pronto. Eu estou pronto para orar aquilo que eu nem sei o que eu estou orando, mas o meu espírito sabe. O que te engrandece. Porque às vezes a gente está preso porque acha que o espírito só está pedindo. Não, ele está engrandecendo quem o Senhor é. Então esteja pronto. Estou pronto, Senhor. Ai, na próxima aula, Deus. Glória a Deus por isso. O meu espírito ora de fato. Existe uma ação do Espírito Santo que nos auxilia nisso. Nos ensina, nos relaciona, nos traz para um lugar de dependência do Espírito Santo. Olha o que diz Marcos 16, 17. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. É Jesus dizendo isso para mim e para você. Eu gosto disso porque Ezequiel falou sobre isso. Lembra quando nós falamos na nossa primeira aula, quando Ezequiel fala sobre a profecia messiânica, que ele diz: então eu trocarei o coração de vocês. O coração de pedra por um coração de carne. E então o meu espírito não estará mais fora, com uma visitação. Então ele será habitação em vocês. Então nós vimos que existem sinais que acompanham os que creem. Então você precisa evidenciar esse sinal. Você já crê. Fala para ele: eu estou doido para viver isso, Jesus. Eu estou pronto para que a minha mente não entenda o que o Espírito está falando. Então nós vamos ver exatamente que quando Jesus apresenta o falar de línguas como um dos sinais que vão nos acompanhar, é diferente do dom da variedade de línguas citado lá em 1 Coríntios 12. Porque o dom de variedade de línguas está relacionado à manifestação de Cristo, do Espírito na igreja, coletividade. Se vai ter coletividade, vai ter gente interpretando. Não pode alguém subir ao altar da nossa igreja, daí começar, ou da sua igreja lá, pregar em línguas e sair como ele edificou quem? A igreja de Cristo não foi edificada. Então, se é coletivo, tem interpretação. É dom,
Então nós vamos entender exatamente esse lugar. Então, se está relacionado a uma vida de comunhão com Deus, a evidência, oração e louvor. Se vai edificar a todos, alguém vai interpretar. Depois vocês podem ler 1 Coríntios 12, do 1 ao 10. Vocês vão ver que a interpretação de língua, a variedade de línguas está seguida do interpretar. Assim como a fé como um dom. Em seguida vem milagres e curas. Uma coisa vai estar ligada à outra. Não tem como viver milagres se não crer com a fé do dom. Entende? E se vai acontecer no meio da igreja, os dons sempre estarão relacionados à coletividade, ao corpo de Cristo. O que Paulo vai evidenciar na igreja de Corinto é que a igreja de Corinto, ela tinha todas as evidências, mas ela não estava usando de forma saudável. Então ele vai para corrigir esse contexto, né? As escrituras nos mostram exatamente quando o dia de Pentecostes acontece. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 4. É o contexto de Pentecostes. Os discípulos dizendo, ficamos. Agora ele veio, agora ele nos inunda. A promessa feita por Jesus se cumpre com o revestimento de poder do Espírito Santo. Meu querido, Pedro só prega depois da visitação e a plenitude do Espírito. Porque a evidência foi o Espírito Santo, moradia dentro, a ousadia do falar, e ele não é a língua, porque ele já tinha vivido 3 anos caminhando com o mestre. Agora a ousadia está dentro. Agora a ousadia o impulsiona. Agora ele está completo, porque o Espírito está dentro, a ousadia está. E aí ele flui. Há uma plenitude de quem fala aquilo que o homem precisa ouvir para ser transformado, guiado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo foi derramado, o texto vai nos dizer que todos foram cheios. E todos, não foram só alguns, todos passaram a falar em outras línguas. Então, nós precisamos compreender como uma evidência inicial da presença do batismo com o Espírito Santo. Ficou claro isso para vocês? Quem aí não é batizado com a evidência? Duda? Mais alguém? Dona Neide? Glória a Deus. É o falar, a evidência do falar em línguas. Bem, não? Não. O batismo com o Espírito Santo não está relacionado ao batismo com as águas. O batismo com as águas agora é um símbolo de que você morre para o mundo e ressurge para Cristo. Não só como símbolo, como também um ensinamento, o cumprimento daquilo que Jesus nos ensinou. O batismo com o Espírito Santo é a evidência do dia de Pentecostes, quando Cristo ascende e fala, fiquem em Jerusalém e que vocês serão revestidos de poder e autoridade. É quando o Espírito Santo agora, que antigamente a evidência de quem ele era só para reis, sacerdotes e profetas. Agora Jesus diz, não farei acepção de pessoas, darei aos servos, darei aos pais, darei às crianças, darei a todos. E a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Não necessariamente quem vai ser batizado acontece ao mesmo tempo. Você pode aceitar a Jesus e ser visitado pelo Espírito Santo com a evidência do falar em línguas. Não está ligado uma coisa à outra. Pode ser imediato, como pode ser depois, como pode ser dormindo. O pastor Jonas, o testemunho dele, a primeira vez que ele foi batizado com o Espírito Santo foi dormindo. A palavra... Tem uma palavra muito interessante que diz, eu quero que você bota aí uma palavra grega traduzida por concedido.
né? O texto lá em Atos 2 diz que segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Essa palavra grega traduzida para concedido significa didomi. D-I-D-O-M-I. Essa palavra traduzida para concedida também pode ser entendida como dar, conceder, suprir, fornecer. E é exatamente o que a gente vê na plenitude, é que o falar em línguas não é produzido pelo esforço humano. Quem fala produzido pelo esforço, vai cair a máscara. Vai cair. E algo que eu gosto de dizer a você é que não adianta, vamos lá. Quando uma criança está aprendendo a falar, ele fala uma palavra completa? Não, né? É mamã, papá, água, angu, gu, né? Ele babuceia, exatamente. Então, se você está aprendendo, sendo visitado pelo Espírito Santo em aprender, não significa que você vai falar um dialeto inteiro. Até porque uma palavra em línguas pode significar uma frase inteira ou uma vogal. Porque não é regida pelo português, não é regido pelo natural. Então, às vezes, você pode me ouvir falando um mistério enorme. Às vezes eu vou estar falando 3, 4 palavras só. Por o Espírito, né? Porque aí eu também não sei, né? Então, o que nós precisamos evidenciar é que você não vai sair falando não, eu lembro até hoje. Eu comecei com BE. Falei, que loucura. E a pastora que me conduziu, ela falou, minha pastora, na época ela era minha amiga, era uma amiga pessoal, ela falou, amiga, não compreenda com teu espírito, para cura, é isso mesmo, vai. Eu falei, mas aí depois eu procurei, eu falei, que loucura, mas por que isso, só isso? Ela, porque você está aprendendo. Deixa o Espírito te visitar. A gente não treina caligrafia quando a gente está aprendendo a ler? Por isso que eu estou falando para você, treine em oração em línguas na sua casa. Seja batizado, seja visitado pelo Espírito Santo, aquele que está dentro de você e vai te ensinar em casa. Então não adianta você esperar um momento aqui, porque é litúrgico, né? Nós temos o momento da oração, nós temos o momento da oração, do louvor, e depois você vai receber a palavra. E se você também quiser falar em línguas na hora que você está recebendo a palavra, tu não recebe nem a palavra e nem está falando em língua, tá uma confusão na tua vida. Porque se nós temos uma liturgia, nós precisamos entender o momento também. Né? Estou recebendo a palavra. É o que eu falei para vocês. Se o altar está dizendo, vamos fazer oração de intercessão, eu não vou estar aqui, Senhor, eu entrego aqui a vida de Bruna, Pai. Ah, Senhor, a vida de Bruna. Deus não está mandando eu entregar, Deus está falando, Senhor, visita a casa dela. Visita o que ela tem, o que ela trouxe, que nem ela sabe, Senhor. É intercessão, a gente precisa entender. Então, a gente também, aqui, por isso que eu falo, treina em casa. Então, você vai precisar entender que a capacitação vem pelo Espírito. Ele é o teu professor. A oração em línguas não deve ser tratada apenas como uma experiência emocional. Vigia, crente. Lembra do Paracletos? Lembra do Consolador? Então, eu quero trazer a memória exatamente. Ele vai te auxiliar, ele vai te sustentar, ele vai te ajudar. A oração não pode ser compreendida apenas como esforço humano. Nem a em línguas e nem a que você anda orando. Quando ela é uma entrega, quando ela é uma intercessão. O Espírito, ele participa ativamente das nossas vidas. Eu lembro que eu vou confessar algo para vocês, eu nunca me desviei, mas quando eu recebia um convite, às vezes, né, trabalhando, vamos na boate e tal, eu falava assim, vou fazer o que com o Espírito Santo, Deus? O Senhor falou que eu não posso, ele vai estar dentro o tempo todo. Vou não. Era a primeira coisa que me fazia desistir, gente. Porque ele não é como uma roupa que eu tiro e boto no cabide e depois eu vou e me visto dele. Era a primeira coisa que me fazia pensar como é que eu entro nesse lugar
com o Espírito Santo. Eu acho que ele vai entrar e ele vai me puxar. Vambora. Eu imaginava tudo na minha cabeça, porque eu nunca tinha desviado na vida. Eu imaginava que eu ia chegar na porta, ele ia fazer blu, e ele ia ficar do lado de fora me esperando. Quando eu terminasse, ele ia entrar novamente. Eu falava, você sabe, eu não vou beber, eu não vou isso. Eu tentava se argumentar, né? Aí até o ponto eu dizia que eu ia. Aí quando eu dizia que eu ia, meus irmãos, eu ia para casa das meninas. Daqui a pouquinho chegava a história. Ó, a boate fechou. Mataram 3 e tal. As meninas já olhavam para mim e já falavam, tu é o pé frio. É exatamente isso, porque o Espírito ele é tão ativo dentro de nós que não dá nem para desviar. Uma vez que ele é uma realidade viva em você. Depois disso eu nunca mais fui, porque passaram a madrugada inteira elas na minha cabeça. O tempo todo não adianta, tu não presta para isso, Simone, não pede para vir. Falei, então deixa eu vir, eu fico com a mãe, vocês vão, quando no final vocês me contam. Ficava com a tia, né? Eles falavam, pra quê? Vai pra casa, que acho que até aqui nem como a mãe tu vai incomodar, vai pra tua casa, cara. Era desse jeito. Então nós precisamos entender que o orar em línguas é a perfeita vontade de Deus, e isso tá lá em João, se alguém te perguntar, João 14, versículo 16 e 17. Olha o que diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um consolador, a fim que estejais para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então é evidência de que o Espírito está em você. E o Espírito conhece todas as coisas para nos auxiliar. Olha aí Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. 8, 26. Intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Reconhecemos aqui que existem momentos que não sabemos como orar. Amém? Mas o orar em línguas também estimula e fortalece a nossa fé. Escreve aí. Orar em línguas também fortalece a nossa fé. Judas 1:20. Vós, porém, amados, edificando-vos da vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Edificação espiritual evidenciada na vida do crente. Judas 1:20. Orar em línguas nos permite orar pelo desconhecido. Orar em línguas para dar graças. É também uma expressão de gratidão e ações de graças a Deus. Tá lá e a gente acabou de ler 1 Coríntios 14. Não, a gente leu 14, 16 e 17. Agora, um pouquinho antes, o 15. Então orarei, pois. Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em Espírito, como dirá o amém depois da tua oração de graça, visto que não entende o que dizes, pois tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Forte isso. Ele diz a importância de fazer os dois. Vocês viram? 1 Coríntios 14, versículo 15 e 17. Ele aqui está falando de uma edificação coletiva, queridos. O falar em línguas, a importância de falar, mas a importância também de edificar o coletivo, o equilíbrio. Agora bota aí para mim, oração de intercessão.
Quando nós falamos de oração de intercessão, precisamos entender que não está centralizado nas necessidades próprias nossa, mas está na disposição de se colocar diante de Deus em favor de outras pessoas. Eu adoro e eu preciso dizer para você, todos nós somos intercessores. Todos nós. Eu não estou falando de ministério aqui. Eu estou falando que a oração de intercessão significa... Olha o que interceder significa. Se colocar entre duas partes com a ideia de conciliar uma a outra. A oração de intercessão é aquela em favor de outra pessoa. Se colocar na brecha entre alguém e Deus, se apresentar diante do Senhor uma causa, uma vida, uma necessidade ou uma situação. A intercessão, ela revela uma vida que não ora apenas por si mesmo ou por si mesma, mas carrega pessoas e propósitos diante de Deus. Jesus foi o nosso maior exemplo de intercessão. O autor de Hebreus vai dizer o seguinte, lá em Hebreus 7:25, e por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha que tremendo isso. Jesus é apresentado como nosso sumo sacerdote e intercessor. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. A intercessão de Jesus por minha vida e pela sua vida está ligada inteiramente ao plano da redenção. Porque ele morreu, ele ressuscitou, ele venceu o pecado e a morte e está à direita do Pai, intercedendo por nós. E isso não significa que Jesus está de joelhos à direita de Deus, orando por nós, como um homem limitado pela condição humana. Não. A presença própria de Jesus no céu, como homem que venceu o pecado e a morte, faz a intercessão entre Deus e os homens. Que coisa forte, não é mesmo? Ele é o nosso representante diante de Deus. Olha o que vai dizer Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda e nas nossas fraquezas, porque não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós. Olha o que vai dizer Ezequiel. Busque entre eles um homem. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não destruísse mais ninguém. Mas a ninguém achei. O próprio Deus dizendo que ele queria achar alguém para que pudesse tapar essa brecha. Né? O rei declara isso. Né, que se colocasse na brecha, é alguém posicionado espiritualmente em favor de outros, é estar posicionado diante de Deus em favor de vidas, famílias, cidades, nações e propósitos. Nós precisamos entender que o crente, ele é sim ensinado a não viver uma vida de oração centralizada só em mim mesmo. Você não pode viver esse lugar, meu querido, minha querida. Não pode. Porque o Evangelho não fala somente sobre si. Ele fala sobre nós. A própria oração do Pai Nosso nos fala sobre isso. Interceder envolve carregar pessoas. Envolve carregar autoridades. A igreja e a sociedade diante de Deus. Amém? Nós precisamos entender as marcas de uma intercessão. E aqui eu não estou falando de ministério.
Aqui eu só estou falando desse lugar. Nós vimos Abraão se colocando diante de Deus em favor de uma cidade, Sodoma e Gomorra. Abraão vai, e se tiver 50? E se tiver 20? E se tiver 10? Para chegar aonde? Em Ló. E se tiver um, Deus? E se tiver um? Nós vamos ver Paulo falando aos Gálatas em um texto que ele usa a Gálatas, ao povo de Gálatas, mas também usando com a igreja. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores do parto, até para ser Cristo formado em vós. Dize-me vós, o que quereis estar sobre a lei? Acaso não ouvis a lei? Eu acho muito interessante quando Paulo fala essa passagem, quando Paulo fala sobre dores de parto, ele está falando exatamente sobre uma comparação de uma intercessão. Porque o parto sempre vai estar numa ideia de gerar o quê? Gerar vida. Então, quando antes de um nascimento, vai ter o processo da espera, vai ter o processo da entrega, vai ter o processo da intensidade. A mãe que carrega dentro de si algo ainda não pode ser visto, talvez, de forma que todo mundo veja, mas algo que está sendo gerado, formado. A intercessão é algo muito parecido com isso. Amém? Então, nós vamos entender que precisamos estar nesse lugar da intercessão. Quem aqui é um intercessor? Amém? Então, nós precisamos discernir. E muitas das vezes o discernimento da intercessão é saber o que é uma luta, o que é uma dor. Você precisa ter essa visão, esse conhecimento. O intercessor precisa saber que a luta não é contra pessoas. Lembra? Nossa luta não é contra carne, nem contra sangue. Efésios 6:12. Essa passagem ela nos leva exatamente para esse lugar de enxergarmos o conflito natural, mas entender uma realidade espiritual. Então, o intercessor precisa discernir esse lugar. Então, precisamos entender que há características de um intercessor. E uma das características de um intercessor é o amor. 1 João 4, 7, 8 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não conhece a Deus não sabe que Ele é amor. Então nós precisamos entender que o amor deve ser a verdadeira motivação do lugar da intercessão. Na verdade, de toda a nossa vida em Cristo. Ninguém consegue carregar uma vida de oração sem amor. Porque ninguém vai interceder por alguém que não ama. Ninguém vai interceder por uma nação que não ama. Ninguém vai interceder por uma vida que não ama. A gente percebe que até mesmo o amor e a compaixão nos levam a esse lugar da intercessão. Anota para mim Mateus 14, 14. Fala exatamente quando, vendo ele as multidões, Jesus falando, vendo ele as multidões, se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. O próprio Jesus falando de uma compaixão. O intercessor vai precisar estar nesse lugar de compaixão. Amém? Glória a Deus por isso. Vocês veem que isso não tem nada a ver com o ministério de intercessão? Até porque o ministério da intercessão não coloca ele superior a nenhum outro ministério da igreja. Pelo contrário,
É porque nós precisamos ter pessoas ali para estarem orando, pessoas que se consagrem de formas específicas à vida dela de oração. Então, são pessoas que vão buscar discernimento no lugar também da intercessão, né? São pessoas que se desenvolveram em servir nesse lugar, direcionada muitas das vezes com o ensino, muitas das vezes, como aqueles que são direcionados para o evangelismo, eles não buscam a forma melhor de evangelizar? O intercessor vai buscar uma melhor forma também de estar servindo, né? O ministério da intercessão, ele busca os assuntos relacionados à cobertura de oração, ele busca assuntos relacionados à batalha espiritual, à consagração, à vigília, discernimento espiritual, liderança, né? Por quê? Por que liderança? Porque muitas das vezes ele vai se colocar numa brecha por uma cidade, por um território, por uma geografia. Então ele vai precisar estar observando cultura. A intercessão pelo estado do Rio de Janeiro é uma intercessão diferente para o estado da Bahia, meu querido. A Bahia foi aonde tudo começou. Os barcos da imigração chegaram aonde? Porto Seguro. Então, da mesma forma que Porto Seguro é o lugar onde tudo começou no Brasil, é o maior terreiro de entregas para aprender determinadas coisas relacionadas ao povo brasileiro. Então, você vai ter alguém que vai saber buscar conhecimento das terras, do povo que viveu ali. Então, cada um para cantar. Hoje eu tenho lá uma menina que tem um talento para cantar lá em casa, Laurinha. Falei, se tu quer cantar, tá no louvor da sua igreja, você vai precisar fazer uma aula de canto. Conhecer de música, conhecer sobre dividir voz. Vocês estão entendendo? É diferente do lugar da intercessora, como eu e você, quando nós oramos. É claro que se você puder ter o conhecimento, foi o que nós falamos no início da nossa aula, saber orar por tudo, mas para estar no ministério tem alguns requisitos nesse sentido. Amém? Mas você também, como bom intercessor, se você quiser buscar conhecimento, você está agregando naquilo que você está vivendo também como a sua vida de oração. Mas não vale buscar mais conhecimento de batalha espiritual se você não está sabendo quem Jesus foi. Você quer saber de demologia, mas não sabe as realizações da parte de Jesus. Eu prefiro 1000 vezes que você gaste sabendo quem Jesus é, para depois saber quem é o teu adversário. Porque uma vez que você sabe quem você é em Deus, a tua identidade estabelecida, quando o espírito da rejeição vier, você tem resposta, dizendo, eu sei que com amor eterno Ele me amou e com bondade Ele me atraiu. Então você já dá uma resposta. Você não cai na cilada do espírito da rejeição. Você dá resposta. Agora você está querendo saber aqui quem é Leviatã, o espírito da grandeza, do que quer dominar a mente, mas você não sabe que a tua mente precisa estar sendo dominada pelo Espírito Santo, que você precisa acalmar a tua alma, que você precisa dar resposta à tua alma no dia difícil. Então, antes de conhecer um bom adversário, o bom jogador vai primeiro saber qual é o jogo dele. Isso não significa que depois, para um jogo, ele não sente e não veja a estratégia do jogo do adversário. Mas primeiro ele vai saber, ele vai treinar o dele. Ele vai estar afiado no dele. Ele vai saber o que é oração em todas as esferas, para depois ele entrar nesse outro ambiente aqui. Amém? Vocês entenderam isso? Glória a Deus por isso. Então, oração de concordância. Essa oração eu gosto. A oração de concordância vem nos trazer exatamente para o lugar de que não estamos caminhando sozinhos. Deus não nos chamou para estarmos só. Ele nos trouxe para perto de um povo, ele falou, vocês são rebanho, vocês são corpo. Sabe por quê? Quanto mais nos isolamos, mais presa fácil nos tornamos para Satanás. É só você olhar um rebanho, quem fica por último. E é a coisa mais linda, aqueles que fica para trás
Não vai um só buscar, vai 3, 4, vai juntando, vai escondendo. Você foi feito para estar em um rebanho. Esse negócio de que Cristo em casa, isso é contraditório à palavra de Deus. Por um tempo de pandemia, fomos ensinados a buscar na nossa casa, voltarmos para a nossa casa. Houve uma estratégia para esse tempo, mas se os dons espirituais são manifestos no meio do povo, como é que você quer ver cura na sua casa, você isolado, sozinho? Tem curas que ele vai realizar na intimidade, aquilo que ele precisa fazer com você. Mas tem cura que ele vai fazer no meio da multidão. A mulher do fluxo de sangue, ela saiu de onde ela estava, ela foi para o meio da multidão, ela se espreitou para tocar. Tem cura no meio da multidão. O secreto é o secreto, mas você precisa ser corpo. Paulo, quando identifica a igreja de Cristo, ele fala sobre sermos corpo. Então, a oração da concordância, ela nos mostra o valor da unidade, a força da concordância em estarmos reunidos não somente no mesmo ambiente, mas estarmos alinhados no mesmo espírito, no mesmo propósito e na mesma direção.